Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje recebendo o doutor amigo dos animais, doutor Robson Góes, médico veterinário. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Doutor Robson, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvinte. Prazer estar aqui mais uma vez. Você gostou desse título, amigo dos animais? Rapaz, nós temos o carinho, né, o afeto, o afago com os animais. Consequentemente, nos tornamos amigos, companheiros. Isso aí é muito importante. E o nosso tema de hoje é pancreatite em cães e gatos. E aí? Marcos, é um problema hoje que na clínica se avoluma consideravelmente, que são os problemas nesse órgão, né, o pâncreas. O pâncreas é um órgão que está localizado na cavidade abdominal. Ele, quando inflama, no caso, aí tem pancreatite, né? Esse ite seria um processo inflamatório do pâncreas. E o pâncreas, ele é muito importante, ele está localizado numa transição entre o estômago, o fígado e o intestino, e ele é responsável pela produção principalmente de insulina, que vai aí controlar essa parte do nosso corpo em diversas ações. A outra parte importante, que seria a parte da insulina, seria na parte de produção desse hormônio. Já na parte de produção de enzimas, ele também é responsável por regular o trato digestivo, né? A parte de digestão, auxilia na digestão do alimento. O grande problema da pancreatite é que ela pode ser de duas formas, aguda e crônica. A forma aguda seria uma forma que o animal começa a manifestar os sintomas mais de imediato, que vai apresentar vômito, vai apresentar inapetência, pode apresentar febre, aí vai diversos sintomas, entre eles vai se agravando e consequentemente esse animal vai começar a apresentar um quadro de desidratação, podendo acarretar até o óbito, que é consideravelmente o número de óbitos de animais por pancreatite. A forma crônica, ele pode manifestar inapetência, aí pode manifestar diarreia, vômitos periódicos, e também vai se agravando, chegando até quadro de necrose do pâncreas, acarretando aí, levando esse animal a óbito. Hoje, o grande problema que existimos na pancreatite canina e felina é o diagnóstico confirmatório, Marcos, para você realmente confirmar se esse animal tem pancreatite ou não. Existem vários exames que o médico veterinário lança mão. Aí hemograma, exames bioquímicos, principalmente de lipase e amilase. Vai também lançar mão de exames como radiografia, a ultrassonografia, mas o diagnóstico definitivo, o diagnóstico que realmente confirma que é uma pancreatite, seria um exame de histopatologia, que é um exame invasivo, o exame mais complicado de ser feito, e que muitas vezes o médico veterinário não tem esse acesso a esse diagnóstico, já que necessita você fazer uma invasão e tirar uma amostra do pâncreas para poder mandar fazer exame em laboratório. Os outros exames aqui nós não temos, que seria uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, e vai ficar mais difícil esse diagnóstico, que seria mais para os grandes centros. Quando você consegue fazer o diagnóstico da pancreatite, você vai fazer no tratamento, lança mão de eletrólitos, no caso o animal vai tomar soro, você vai fazer um manejo alimentar para esse animal, suspender a alimentação. Esse problema é mais para animais que ingerem muita gordura, animais que têm uma certa idade, já aproximadamente aí 5, 6, 8 anos de idade, animais obesos, e com isso aí vai dificultando. Fêmeas também são mais predispostas ao aparecimento da pancreatite, e tem algumas raças que também são mais predispostas. Aí nós temos tanto
da parte de cães, no caso o Schnauzer, o Lhasa Apso são mais predispostos, como também felinos também tem essa predisposição. Então, o importante é seu animal apresentou vômito, seu animal está com diarreias constantes, está apresentando sintomatologias, você vai ter de procurar um médico veterinário para que ele possa fazer o diagnóstico diferencial e ver aí a necessidade de entrar, depois de um diagnóstico clínico e laboratorial e confirmado um quadro de pancreatite, entrar com as medicações que muitas vezes aí, dependendo do caso, pode chegar até a utilização de usos de antibiótico para poder resolver, antibiótico, anti-inflamatório, repositor eletrolítico, que seriam os soros, manejo nutricional, é um conjunto antiemético que é para evitar os vômitos, é um conjunto de medicações para poder reverter esse quadro de pancreatite e salvar a vida desse animal. Lembrar que o nosso WhatsApp mudou, 992053030, tá bom? Esse é o novo WhatsApp da 95 FM aqui de Caicó, 992053030. Doutor Robson, toda pancreatite, ela afeta o animal ou não? Como é que eu sei, por exemplo, se a pancreatite afetou o meu pet? Bem, toda pancreatite vai afetar o animal em alguma dos seus características fisiológicas, tá? Aí vai afetar, por exemplo, quando o animal começa a apresentar uma diarreia ou começa a apresentar um vômito e aí por diante. Porém, os casos mais graves, os casos mais agressivos, pode chegar até a necrose, a destruição ali daquela parede, que ali está envolto o intestino, a parte do estômago, uma parte ali do fígado, podendo ter aderência nesses órgãos, necessariamente tendo a necessidade de fazer cirurgia para remoção, e isso aí vai chegar já nos casos mais graves, com facilidade maior, com um prognóstico ruim, e a possibilidade de óbito desse animal. Então vai ter de ver a gravidade dessa pancreatite para poder você definir se vai ter problema ou não. E a maioria desses animais, Marcos, que apresentam pancreatite, eles podem ficar predispostos a apresentar uma diabetes mellitus, já que o pâncreas é responsável pela produção de insulina. Esse animal vai aí ter esse processo inflamatório, desregula a função endócrina do pâncreas, favorecendo aí a questão da diabetes mellitus, e esse animal ter a necessidade de ficar fazendo a administração de insulina para o resto da vida. O cachorro com pancreatite, ele tem que mudar a sua alimentação? Com certeza. A alimentação ela tem de ser mais regrada, tem de ser uma alimentação com baixa, principalmente proteína e gordura, principalmente gordura, e vai ter de ter uma alimentação bem mais regrada para que ele possa não desenvolver a parte crônica da pancreatite. Tem tratamento? Tem tratamento que pode chegar à cura, por exemplo? Tem tratamento que chega à cura, Marcos. Tem tratamento sim, é um tratamento que ele vai ser um pouco demorado, você tem de tirar ele do quadro agudo, vai ter de ter um bom manejo aí medicamentoso e um bom manejo alimentar para que possa posteriormente você reverter na totalidade esse quadro de pancreatite. Aqui no nosso WhatsApp, 992053030, aquele 3421 não existe mais, gente, é o 992053030, tem perguntas. Doutor, tem uma cachorra e ela foi mordida de cobra jararaca. Eu acho que ela ficou um pouco cega. Ela, quando anda, bate nas coisas. Será que tem tratamento e tem alguma coisa a ver? Tem sim, Marcos. A cobra, ela quando injeta o veneno, o veneno da cobra ela pode ser nefrotóxico, que atinge os rins, hepatotóxico e neurotóxico. Quando ela atinge o sistema nervoso, ele pode dar lesão a nível de sistema nervoso e causar isso aí que ele está apresentando. Como também existe deposição de imunocomplexo, que seria aí eu vou falar no popular, é como se fosse uma briga que existe entre
o veneno e as defesas do órgão do animal, e ele se alojar na câmara, no olho, e aí ficar com uma cegueira temporária, ou dependendo do grau da lesão, aí nos cones ou nos bastonetes, causar uma cegueira definitiva. Tem mais pergunta, doutor. Eu tenho uma gatinha que fica se lambendo direto. Os pelos da bunda até a coxa estão caindo. O que é que pode ser? Pode ser estresse. É comum demais em gato hoje esses gatos eles estarem com essas lambeduras excessivas, e a maioria desses animais, quando a gente avalia e examina na clínica, eles estão relacionados a problemas de estresse. Mas também pode ser aí relacionado a uma dermatite fúngica, bacteriana, presença de ectoparasitas, aí sarna ou pulga. Então tem de fazer uma investigação. Mas a maioria desses animais possa ser que seja quadro relacionado a estresse. Meu cachorro começou com um vermelhão no olho e coça. O que é que eu faço? Procura um médico veterinário, porque esse vermelhão no olho aí pode ser uma irritação, pode ser uma conjuntivite, pode ser um corpo estranho, diversas marcas. O grande problema é que as doenças elas se parecem muito uma com a outra, né? E só um exame clínico bem feito, muitas vezes um exame laboratorial, é que você consegue fazer esse diagnóstico e fazer a correção adequada. Por exemplo, esse problema de olho, é muito comum na clínica a gente receber um Shih Tzu, um Lhasa Apson, que tem um olho só irritado. E quando a gente vai examinar, tem um problema de triquíase, né, que seria os pelos batendo no olho, um entrópio, que seria os cílios batendo no olho. Isso aí tem de você fazer justamente o exame clínico para poder fazer o diagnóstico diferencial e o tratamento correto. Pergunta agora vem da nossa amiga Rosiane, lá de São Bento do Trairi, acho que é região Agreste. Agreste. Agreste do Rio Grande do Norte. Vamos à pergunta aqui para o nosso Dr. Robson Góes. Bom dia, Marcos. Bom dia, Robson. Eu gostaria de saber do Dr. Robson o seguinte: eu tenho uma pinche, ela tem 9 anos já de idade e número 0. Ela não come comida de panela, eu só dou ração light, porque ela está um pouquinho obesa, acima do peso. Ela é muito gordinha. Aí eu compro a ração light e só dou uma vez por dia. Só que ela sempre tem, pela parte da manhã, tem uns vômitos branco, tipo uma espuma branca, mas não sai nada de comida. E ela só acontece isso mais pela parte da manhã. Aí eu queria saber do Dr. Robson se isso poderia ser pancreatite. E aí, pode ser? Olha, pode, Marcos, mas aí está mais relacionado a manejo alimentar. Pelo que ela fala aí, ela só dá a alimentação uma vez ao dia. Então o animal ele tem essa característica de passar o resto do dia só com aquele alimento. Ele não tem problema em cão você alimentar só uma vez ao dia. Porém, esse estômago ele pode ficar vazio demais, ter produção excessiva de suco gástrico e, consequentemente, ficar aí com uma acidez grande no estômago, propiciando o aparecimento de vômito. Então, o ideal é que você pegue essa ração que você dá durante todo o dia para o quilo de peso dela e você fracione em 3 alimentações. Então, você vai dar a mesma quantidade, porém fracionado 3 vezes. Geralmente, eu oriento dar 40%, aí 30% de meio-dia e 30% à noite. Então você dá 40% da alimentação dela. Vamos dizer que ela come 100 gramas por dia. Então você vai dar 40 gramas de manhã, 40 gramas de meio-dia e 30 gramas à noite. Porque ela vai conseguir aí manter o estômago sempre alimentado, e vai ter uma nutrição satisfatória ao longo de todo o dia, Marcos.
Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, doutor Robson. Aqui é Maria de Jesus de Bairro Solidário, porque eu tenho 3 cachorros pequenos, cria carrapato demais e purga. Eu queria saber se ele só ficava bom mesmo com Simpar, que minha cachorra menor se coça demais. Eu cato todo dia, quando é no outro dia tá tudo cheio de novo. Também tem uns passarinhos lá, né? Tem uns passarinhos, provavelmente uma calopsita pelo canto, viu, Marcos? A questão de carrapato, o grande problema de carrapato é que você tem que quebrar o ciclo do carrapato. O carrapato, ele tem a fase de adulto, mas ele tem a fase de ovo, de ninfa, né, e de adulto. Enquanto você não quebrar esse ciclo, Marcos, e esse ciclo é um ciclo demorado, para você ter uma ideia, o carrapato ele pode ficar no ambiente por 1 ano, 365 dias enterrado ali. E se passar um animal, depois de 1 ano, ele sai ali da terra ou de uma fresta que tem ali no muro e vai para cima desse animal na intenção de se alimentar. Então você tem de realmente quebrar o ciclo desse animal, no caso desse carrapato, e você só vai conseguir quebrar justamente com esses produtos que seria aí que ela cita o Simparic, né? O Simparic, o Bravecto, o Credelio, que são aí produtos que ficam com uma longa ação, e à medida que os carrapatos vão sugando o sangue desse animal, vão se contaminando com o produto e morrendo. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Bom dia. Oi, Marcos Dantas, bom dia. Eu sou Madá, estou ouvindo o seu programa. Eu tenho um cachorrinho pinche com 17, a urina dele com frequência, sangue, a urina toda avermelhada. Ele toma muita água, ele faz muito xixi, tudo dele é normal e se alimenta bem. O que eu devo fazer? O que será? Pergunta para o doutor Robson. Cortou um pouquinho, mas deu para entender, Deu né? para entender, Marcos. Ela fala que o pincher dela tem o que nós chamamos de hematúria, que seria sangue na urina. Esses sangues na urina, eles estão relacionados principalmente a problemas de cistite, que seria um processo inflamatório aí na bexiga. Eles podem estar relacionados à presença de cálculo na bexiga também, que irritaria a parede da bexiga, propiciando o sangue, ou quando esses cálculos vão ser eliminados, rompe algum vaso da uretra e também pode apresentar sangramento, ou pode estar relacionado a problema de próstata, que também é comum. Ela cita que é um macho já idoso, que também é comum acontecer nessas situações. Então, minha orientação para a senhora é que procure um médico veterinário para realização de exames de urina, hemograma, bioquímicos, principalmente exame de ultrassonografia, para confirmar ou descartar e entrar com a medicação mais adequada, porque um exame de imagem aí de ultrassonografia é o mais indicado. Daniel pergunta, tem um dálmata com 10 meses, porém eu gostaria de saber se é normal os olhos se verem vermelhos. Não é normal, apesar que o dálmata, ele tem a parte do olho mais branca, Marcos, dependendo de onde seja o posicionamento das bolas pretas dele, né? Ele é todo manchadinho e ela é despigmentada. Aí facilita mais ainda você ver os vasos episclerais, que são os vasos ali ao redor dos olhos, que você veja ele com mais vigor e intensidade. Mas é interessante fazer uma avaliação clínica. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Bom dia. Oi, Marcos Dantas, bom dia. Essa aqui já foi, Marcos Dantas, agora sim, essa aqui vai. Bom dia, eu tenho um cachorro que come ração e alguma coisa mistura com a gente de comida, mas quando ele se solta, o que é de troço podre que tem nos terreiros por aqui, ele traz tudo para comer, para rasgar. Isso é uma deficiência orgânica? Que danado será isso? Obrigado, doutor. Provavelmente, Marcos, um hábito que existe. Os cães, eles gostam demais de coisas que estão em estado de putrefação. Por incrível que pareça, não podem ver aí um couro, um pedaço de osso. Isso aí é normal, rasgar um lixo para comer ali uma alimentação que está em decomposição. Inclusive isso daí
essa questão de rasgar lixo, essa questão de comer um pedaço de osso, um pedaço de couro, são dos grandes problemas que existem justamente para disparar o quadro de pancreatite, que é esse quadro que nós falamos há pouco aqui no programa. Então tem de ter bastante cuidado quando soltar esses animais, de preferência levá-los na guia, né, com o auxílio de uma pessoa para evitar justamente esses acidentes aí alimentares. Se Geraldinho criasse um cachorro, o cachorro dele não iria aguentar jamais ver uma camisa do Flamengo, né? Rapaz, isso aí você já vai chegar para essa parte. Pô, você tá doido para dizer que o Flamengo ganhou ontem. A gente já disse aqui várias vezes. Abraço aqui a nossa amiga Fátima Araújo, aí no bairro Serrote Branco, na escuta aqui do nosso programa. Dr. Robson, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, gostaria de agradecer, parabenizar os flamenguistas, né? Você é flamenguista, não? Eu tenho meu time que eu torço por ele, mas eu não gosto de citar política, religião, futebol, essas coisas. Você tá com cara que você é vascaíno, é botafoguense. Não, eu procuro me esquivar. Então, parabenizar e agradecer aí pelo quadro e pela parceria que nós temos. E um bom final de semana a todos. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, aqui no centro de Caicó. Telefone de contato 3421-1263 e o Instagram, você pode seguir aí, @Veteripet. Eu volto já após o nosso intervalo comercial. Dr. Belísio Neto Geriatra comunica que está atendendo em novo endereço. O seu consultório agora é na Clínica Santé, na Rua Joaquim Gregório 130, Penedo, Caicó, na Rua da Universidade Federal do Rio Grande